Linha Internacional. Contato agora com Nova York, o nosso correspondente Eduardo Barão, falando sobre mais um pedido de impeachment contra o presidente Donald Trump. Bom dia, Barão. Olá, Thaís. Bom dia para você, para todo mundo do Jornal Gente. Pois é, os republicanos ainda estão indecisos, mas os democratas têm convicção de que Donald Trump deve deixar a Casa Branca antes do próximo dia 20 de janeiro, quando acaba o mandato dele. Então, o processo hoje segue na Câmara dos Deputados, Câmara dos Representantes, em Washington, né, com a expectativa inicial de que o vice-presidente Mike Pence evoque a emenda número 25 à Constituição, mas isso não deve acontecer. Pence já deu sinais de que não quer retirar Donald Trump, apesar de, na semana passada, eles terem entrado em rota de conflito, após Trump ter feito com que o Mike Pence fosse pressionado, né, a mudar, a virar a mesa naquela famosa reunião que houve no Congresso dos Estados Unidos. Então, ao que tudo indica, amanhã deve ser votado o processo de impeachment, deve ser muito rápido, seria a primeira vez na história que um presidente americano sofreria duas tentativas de processo de impeachment. Então, o que tudo indica deve ser aprovado na Câmara, mas aí no Senado a conversa é diferente, porque lá a maioria é formada por senadores republicanos, o Senado está em recesso, só volta depois da posse do Biden, ou seja, a conversa é diferente no Senado dos Estados Unidos. Pode ser que lá na frente ele sofra esse processo de impeachment, mas nas últimas horas está crescendo a possibilidade de um voto de censura e de uma invocação à seção 3 da 14ª emenda. O que isso significa? Significa que a proibição daqueles que juraram respeitar a Constituição, caso eles tenham se engajado em insurreição ou rebelião, que ele volte a ocupar um cargo público. Então essa é uma terceira possibilidade que está sendo aventada por aqui para que Trump, lá na frente, não possa concorrer de novo à presidência dos Estados Unidos. Barão, a sessão começa agora pelo horário de Brasília, 11 horas da manhã. Havia ontem a expectativa de que isso se resolvesse rapidamente para padrões legislativos, né? Algumas horas de discussão e votação, mas agora eu já estou vendo que ficou para de noite, ou seja, é mais ou menos isso que você está dizendo. No passar das horas, o entusiasmo em retirar o presidente Trump vai se perdendo, até porque os dias para que ele continue no poder também vão se perdendo, né? Exatamente, Edu. E tem um outro aspecto, né, que é a posse do Biden, né? O Biden tem interesse, por exemplo, de aprovar o seu gabinete, e isso precisa, alguns nomes serem aprovados no Senado dos Estados Unidos. Pacote também para a economia, ou seja, a prioridade do Biden não é necessariamente impeachment. Claro, é uma situação que muitos parlamentares, em especial os democratas, querem usar como exemplo. Então, há essa possibilidade, que seria uma possibilidade talvez até mais fácil, ou seja, evitando que Donald Trump lá na frente concorra, porque a chance real dele sofrer o processo de impeachment até o dia 20 é praticamente nenhuma, né? Então isso não deve acontecer. Então seria mais algo punitivo, algo exemplar, mas não para esse mandato. Para o próximo, caso ele queira concorrer, definindo que ele não volte a ocupar nenhum cargo oficial. Mas nas próximas horas só que a gente vai descobrir o que vai acontecer na prática. É o mais razoável, né, Barão? Numa democracia consolidada, você não tem como desenvolver um processo de impeachment em 2 semanas. Não é razoável que se espere isso. E o processo de impeachment tem como seu objetivo principal tirar, né, do cargo aquele que cometeu alguma falta punível com essa gravidade do ato. Então, o mais importante mesmo é deixar esses dias correrem aí, o Trump termina o seu mandato, o Biden assume, democraticamente foi eleito para isso, e aí daí para frente os Estados Unidos, através da sua justiça, determinam qual vai ser a punição que o Donald Trump vai sofrer por esse episódio de invasão ao Capitólio, que foi grave, foi muito sério, e isso está intimamente ligado aos direitos políticos que ele tem. Se ele vai continuar votando, se ele vai continuar podendo ser candidato. O Eduardo sempre lembra para nós aqui, né, Barão, que na legislação americana, qualquer americano pode se candidatar à presidência da República por 2 mandatos na sua vida. Podem ser eles consecutivos ou não. Depois de, no máximo, 8 anos na presidência da República, o sujeito não pode mais disputar. O Donald Trump disputou uma eleição, ganhou, disputou outra, perdeu. Então, teoricamente, tem direito a disputar mais uma eleição. E isso, claro, vai depender das consequências desse
ato que aconteceu no dia 6 de janeiro de incentivo a manifestantes para a invasão ao Capitólio. E isso é um caso para a Justiça analisar. Descabido seria avançar um processo de impeachment, ainda que alguns estudiosos aí da legislação americana enxerguem a possibilidade de um processo de impeachment continuar depois do sujeito já ter terminado o seu mandato. Isso com certeza não faz muito sentido, né? O mais importante é que ele possa ser julgado depois que sair da presidência da República pela sua responsabilidade no episódio do dia 6 de janeiro no Capitólio. Tem um outro ponto, Barão, rapidinho aqui, que é a emenda 25, a tal da emenda 25. Né? O que é a emenda 25? A emenda 25 não serve para tirar presidente. A emenda 25 foi criada em 67 porque, diferentemente da nossa Constituição, não existe na Constituição americana, na lei americana, a figura do presidente temporário. O vice-presidente assumindo temporariamente. Aqui no Brasil, quando o presidente viaja para o exterior, ele não está no exercício da presidência, ele deixa a presidência para o vice assume, tanto que depois tem o presidente da Câmara e assim por diante. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o presidente vai para onde for, ele é presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, antes da emenda 25, passava por uma cirurgia, ficava... como é que fala? Tomava anestesia, ficava anestesiado e ele continuava presidente dos Estados Unidos. O vice não podia tomar iniciativa nenhuma, caso necessário. Né? Isso poderia se estender por dias. Agora a questão do Maguito Vilela, por exemplo, 80 dias como afastado, inclusive foi empossado o prefeito em Goiânia. Isso não seria possível pela lei americana até a emenda 67, a emenda 25 de 1967. 25. Ou seja, ela não surge para impossibilitar o presidente, e sim o contrário, é para possibilitar alguém de assumir o lugar dele quando o presidente estiver impossibilitado. Acho, Barão, pelo que eu tenho lido, que tem mais gente falando a cada dia que é enfiar uma chave quadrada num buraco redondo. Vai ficar... lixando as pontas dá, mas também vai criar aresta, né? Exatamente. E o Mike Pence, Edu, que é o cara que deve começar esse processo, já falou que não vai começar. Então não adianta, por mais pressão que tenha, em especial do Partido Democrata, né, que o vice-presidente coloque em prática essa emenda, que é algo muito grave, muito específico da Constituição, e como você falou, usado mais em casos quando o presidente está doente, né, não numa situação em que ele, teoricamente, teria perdido capacidade de governar. Então, ao que tudo indica, é isso. O Biden vai assumir no dia 20, já o Trump deixa nessa data a Casa Branca, e ao que tudo indica, sem o processo de impeachment definido. Mas pode ser que ele lá na frente sofra alguma punição. Barão, o que aconteceu na invasão do Capitólio foi tão grande, né? Tão fora do padrão, e acabou dominando o noticiário. A gente não tem falado com você a respeito de Covid nos Estados Unidos. Como que é a situação hoje, hein, Barão? Terrível, Thaís, terrível. A gente está acompanhando mesmo após o início da vacinação. Tivemos mais um recorde sendo batido, o número de pessoas hospitalizadas, são 130 mil pessoas nos hospitais, alguns sem oxigênio. Los Angeles agora é o epicentro da pandemia, na Califórnia. Os hospitais estão absolutamente lotados por lá. Na semana passada a gente teve sucessivos recordes sendo batidos de pessoas que morreram. Num dia, mais de 4 mil pessoas, 4.100 pessoas. A gente sempre fala de números, né? É uma coisa distante, né? Mas se você comparar qualquer guerra, qualquer atentado que teve 4 mil pessoas, não é algo que acontece todos os dias. E a gente está com uma situação ainda muito, mas muito complicada por aqui. Em alguns estados com ações mais rígidas, caso, por exemplo, da Califórnia que eu falei, também em Ohio, onde toque de recolher está imposto, lockdown e tudo mais. Mas a expectativa realmente é que a situação só mude depois que a população, em geral, começar a ser vacinada. Isso serve de alerta para o Brasil também, afinal de contas, é um processo aí, não é tão rápido assim. Então, até que todo mundo seja vacinado, aí a expectativa é que os números comecem a cair. Obrigado, Eduardo Barão. Conosco, direto dos Estados Unidos, sempre trazendo informações aqui ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Grande abraço, hein, Barão? Bom trabalho para vocês no Brasil. Até mais. Tá aí.